Graças a Deus. Que a paz, a misericórdia e o amor do Senhor Jesus seja com todos nós. Vamos à palavra? Marcos capítulo 4, versículo 22. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, seus profetas. Glória a Deus. Entendido isso? Há sim revelações da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus, para os seus profetas. Lucas capítulo 24, versículo do 13 ao 16. E eis que no mesmo dia iam dois discípulos, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Lucas, capítulo 24, agora do versículo 28 ao 31. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe o deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele saiu da presença dos discípulos. Graças a Deus, entendido até aqui, o Senhor Jesus estava pousando na casa de dois discípulos. E esses dois discípulos não o conheciam, não reconheceram o Senhor Jesus. Mas, em dado momento, o Senhor pegou o pão, abençoou, partiu e serviu aos servos, aos discípulos. Nesse exato momento, eles enxergaram que era o Senhor Jesus que estava pousando ali com eles. Glória a Deus, meus amados. Vamos agora para a segunda parte dessa mensagem, também falando de pão da revelação. No primeiro caso, houve uma revelação aos discípulos, que aquela pessoa que estava ali com eles era o Senhor Jesus. Na mesa da Santa Ceia, Jesus prediz a traição de Judas. Isso está no livro de João, capítulo 13, versículo 18 ao 30. Não falo de todos, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Versículo 25. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. Glória a Deus, meus amados. É aquele a quem der o bocado molhado. E, molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, preste atenção, entrou nele Satanás. O que era o bocado? Era o pão molhado no vinho. É aquele a quem der o bocado molhado. E molhado o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Preste atenção.
Veja o que o Espírito diz à igreja. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e já era noite. Prestou atenção? A diferença na pregação que está em Lucas, da pregação que está em João? Ali havia o pão. Glória a Deus. Tema da mensagem: revelando o pão da revelação. Em Lucas, vimos que, embora estivessem com Jesus, os dois discípulos não o conheceram. Mas depois que Jesus abençoou o pão e lhe serviu, os olhos deles foram abertos e conheceram a Jesus, e o Senhor Jesus saiu da presença deles. Vou colocar novamente. E eles receberam um pão abençoado das mãos do Senhor Jesus, e dessa maneira eles conheceram que ali estava o Senhor Jesus. Depois disso, o Senhor Jesus saiu da presença deles. Glória a Deus. Vamos para o livro de João. Em João, o Senhor fez um bocado molhado do pão. Não abençoou o pão e o deu a Judas Iscariotes. E o que aconteceu logo depois que Judas Iscariotes comeu o pão? Satanás entrou nele e Judas saiu da presença do Senhor, diferentemente do anterior, dos discípulos anteriores. Glória a Deus, descrito no livro de Lucas. O Senhor Jesus saiu, apartou-se deles. Mas aqui, quem sai da presença do Senhor Jesus é o Judas, depois de receber o bocado molhado, um pedaço de pão molhado no vinho, mas não abençoado. Glória a Deus. Eu vou deixar aqui uma reflexão para você que está assistindo essa mensagem. Um bocado molhado não vai te dar a revelação que você busca. E além disso, trará consequências terríveis, como aconteceu a Judas. Porque quando ele comeu aquele bocado molhado, Satanás apossou-se dele e ele saiu da presença do Senhor. Tenho visto muitos vídeos na internet de pregação de o pão da revelação. Mas, nunca falam até o final o que aconteceu com Judas. Dizem só que o pão revelou quem ia trair Jesus. O Senhor Jesus já sabia disso. É o ensinamento que ele nos dá. O pão abençoado, esse sim, glória a Deus, esse vai te dar a revelação, vai abrir os teus olhos e você verá a glória de Deus. Amém, meus amados? Buscar uma revelação é buscar algo que ainda vai acontecer. É ou não é? O teu passado, ele já aconteceu. Vamos meditar nessa mensagem. Glória a Deus. A revelação existe. O pão da revelação existe. Mas desses dois formatos. Primeiro o pão que não foi abençoado, mas que Judas recebeu, comeu, ele foi apossado por Satanás e saiu da presença do Senhor. Se você não sabia disso, leia João, capítulo 13, versículo 18 ao 30. Você vai ler toda essa narrativa. Mas também há o pão que foi abençoado e entregue aos discípulos, e a partir de então, os olhos deles foram abertos, as escamas caíram e eles conheceram e viram o Senhor Jesus. Mas não saíram da presença de Jesus. Jesus afastou-se deles. É diferente. Glória a Deus. Para finalizar, depois abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14, e passe um bom tempo meditando nisso que o Senhor diz, no que o Espírito diz à igreja. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa
sobre o seu futuro. Glória a Deus, meus amigos. Essa é a mensagem que eu trago hoje. Essa é a mensagem que o Senhor mandou te entregar. Glória a Deus. Eu espero que você tenha entendido a diferença. Eu vou repetir para que você depois leia com calma. No livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 16 e depois do versículo 28 ao 31. E no livro de João, capítulo 13, versículo 18 ao 30. Medite nessa palavra. Pense muito quando você for pedir uma revelação. Glória a Deus. Compartilhe esse vídeo. Inscreva-se neste canal. A obra está crescendo. Glória a Deus. Amém, meus amados. Um beijo no coração. Fique na paz do Senhor Jesus.